Livro Deuses Falsos, capítulo 3, parte 2. O dinheiro como senhor. Paulo diz que a avareza é uma forma de idolatria, Colossenses 3:5 e Efésios 5:5. Lucas nos ensina a mesma verdade em seu evangelho. Em Lucas 12:15, Jesus diz aos ouvintes: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. O que é cobiça? No contexto próximo de Lucas 11 e 12, Jesus advertiu o povo acerca da preocupação com suas posses. Para Jesus, a cobiça não é apenas o amor ao dinheiro, mas a ansiedade excessiva por causa dele. Jesus explica a razão de termos as emoções tão poderosamente controladas por nossa conta bancária. A vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Consistir em relação a bens é ser definido pelo que se tem e consome. O termo descreve a identidade pessoal com base em suas posses e consumo. Refere-se a pessoas que, se perderem o patrimônio, não lhes restará um eu, pois o valor pessoal delas se baseia em seu valor financeiro. Em uma passagem posterior, Jesus é mais direto e dá nome aos bois. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado entre os homens perante Deus é a abominação. Lucas 16, 13 a 15. Jesus usa as metáforas bíblicas padrão para a idolatria e as aplica à ganância e ao dinheiro. De acordo com a Bíblia, os idólatras fazem 3 coisas com seus ídolos: amam-nos, confiam neles e lhes obedecem. Os que amam o dinheiro são aqueles que se acham sonhando acordados, fantasiando com novas maneiras de ganhar dinheiro e com novos bens para comprar e olhando com inveja para quem tem mais do que eles. Os que confiam no dinheiro sentem ter o controle da própria vida e estar seguros e garantidos por causa da sua fortuna. A idolatria também nos torna servos do dinheiro. Como servimos reis e magistrados terrenos, assim vendemos a alma a nossos ídolos. Ao buscarmos neles significado, entre parênteses, amor, e segurança, entre parênteses, confiança, precisamos tê-los e, portanto, somos motivados a servi-los e, essencialmente, a obedecer-lhes. Quando Jesus afirma que servimos ao dinheiro, usa uma palavra que indica o serviço solene oferecido a um rei e fundamentado em uma aliança. Se você vive para o dinheiro, é um escravo dele. Se, no entanto, Deus se torna o centro da sua vida, isso destrona e rebaixa o dinheiro. Se a sua identidade e segurança estão em Deus, as riquezas não podem controlá-lo por meio da preocupação e do desejo. É uma coisa ou outra. Ou você serve a Deus, ou se entrega à escravidão de Manom. Em parte alguma, essa escravidão é mais evidente que a cegueira de pessoas gananciosas para o próprio materialismo. Observe-se que em Lucas 12, Jesus diz: cuidado, evitai todo tipo de cobiça. Uma declaração notável. Pense em outro pecado tradicional contra o qual a Bíblia nos adverte: o adultério. Jesus não recomenda cuidado, evitai cometer adultério. Não precisa. Quando está na cama com o cônjuge de outra pessoa, você sabe o que está fazendo. No meio do caminho, você não diz: espere um pouco, acho que isso é adultério. Você sabe que é. Todavia, apesar de ser claro que o mundo está cheio de ganância e materialismo, quase ninguém percebe que essas coisas se aplicam à própria vida, negam a realidade. Podemos continuar observando a história de Zaqueu e perguntar: como pôde ter traído e prejudicado tanta gente? Como foi capaz de dispor-se a ser tão odioso? Como pôde se deixar cegar pelo dinheiro a ponto de fazer tudo isso e viver dessa forma? Zaqueu é só um exemplo do que Jesus vem ensinando ao longo de todo o livro de Lucas. O dinheiro é
um dos deuses falsos mais comuns que existe. Quando ele domina o seu coração, cega-o para o que está acontecendo, controla-o por meio da ansiedade e cobiças e leva você a priorizá-lo acima de todas as outras coisas. O princípio da graça. Zaqueu tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Lucas 19, 3-7. Zaqueu era um homem baixo. Mas por que um homem baixo não poderia ficar na rua à frente das pessoas mais altas? Evidentemente, o povo não lhe daria lugar. Em razão disso, Zaqueu tomou uma atitude surpreendente, subiu em uma árvore. Precisamos avaliar com exatidão o significado disso. Em culturas tradicionais, não eram a liberdade e os direitos que importavam, mas a honra e a dignidade. Para qualquer homem adulto, o ato de subir em uma árvore implicava ser alvo de grande zombaria. Com certeza, alguém como Zaqueu, já desprezado e ainda por cima baixinho, seria mais cuidadoso em se portar de maneira honrada. Então, por que ele agiu assim? Lucas nos revela, entre aspas, ele tentava ver quem era Jesus. Zaqueu estava ansioso para ter um relacionamento com Jesus. Ansioso pode ser uma palavra branda demais. A prontidão com que escalou a árvore indica algo mais próximo do desespero. Jesus se aproximou e viu uma multidão formada, em sua maioria por pessoas respeitáveis, religiosas, todas se sentindo superiores a prostitutas e cobradores de impostos. Lucas 19, 7 e Mateus 21, 31. Em vez de dirigir a palavra a uma delas, ele escolheu o pecador mais notório em toda aquela multidão. Zaqueu era o arquicobrador, o pior de todos. Contudo, diante daquela multidão virtuosa, Jesus escolheu esse homem, não só para lhe falar, mas também para comer em sua companhia. Naquela cultura, comer com alguém significava amizade. Todo mundo ficou ofendido, mas Jesus não se importou. Disse: Zaqueu, não quero ir para a casa deles, mas para a sua. E Zaqueu o recebeu com alegria. Esse intercâmbio simples não poderia ser mais elucidativo para nós. Zaqueu não se aproximou de Jesus com orgulho, mas com humildade. Não se valeu da sua dignidade e riqueza. Antes, deixou de lado sua condição de vida e se dispôs a ser ridicularizado, a fim de ter um vislumbre de Jesus. No fim, não foi Zaqueu que convidou Jesus para entrar em sua casa, mas Jesus que o convidou a entrar na sua. Quase se pode ouvir Jesus rindo ao dizer isso. Zaqueu, sim, você mesmo. É com você que eu vou para a sua casa hoje. Ele sabia quão escandaloso era o seu gesto para a multidão, o quanto contradizia tudo o que as pessoas conheciam sobre religião e quão surpreendente era para o próprio homenzinho espantado no alto da árvore. Quando Zaqueu viu que Jesus havia escolhido a pessoa menos virtuosa da multidão, ele próprio, para manter um relacionamento pessoal, todo o seu entendimento espiritual começou a mudar. Embora seja pouco provável que ele tivesse um entendimento claro e consciente disso, Zaqueu começou a perceber que a salvação de Deus era pela graça, não por meio da realização ou do desempenho morais. Essa descoberta penetrou nele como um raio e ele recebeu Jesus com alegria, graça e dinheiro. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estão perdidos. Lucas 19, 8, 10. Zaqueu queria seguir Jesus e logo constatou que se o fizesse, o dinheiro seria um problema. Por isso fez 2 promessas extraordinárias.
Prometeu dar 50% da sua renda aos pobres. Isso era muito mais que os 10% exigidos pela lei mosaica. Hoje, mesmo a doação de 10% da nossa renda para a caridade parece uma quantia enorme, mesmo considerando que pessoas ricas poderiam fazer muito mais e ainda vivem com conforto. Zaqueu sabia disso quando fez essa oferta. Seu coração havia sido impactado por saber que a salvação não era pela lei, mas pela graça. Não pretendia viver apenas satisfazendo a lei, a letra da lei. Queria superá-la. Há ocasiões em que as pessoas me procuram como seu pastor e me perguntam sobre dizimar, ou seja, ofertar 1/10 da renda atual. Observam que no Antigo Testamento havia muitos mandamentos claros no sentido de que os crentes deveriam dar 10%. No Novo Testamento, contudo, as exigências específicas e quantitativas são menos evidentes. Costumam me perguntar: você não acha que hoje, de acordo com o Novo Testamento, exige-se que os crentes contribuam com 10%, não é? Balanço a cabeça, indico que não, e eles soltam um suspiro de alívio, mas logo acrescento: vou lhe contar por que você não vê a exigência do dízimo exposta com tanta clareza no Novo Testamento. Raciocine comigo. Nós recebemos mais ou menos revelação, verdade e graça que os crentes do Antigo Testamento? Em geral, há um silêncio constrangedor nesse momento. Estamos mais em débito com a graça do que eles? Jesus deu 10% da sua vida e sangue para nos salvar ou deu tudo? O dízimo é o padrão mínimo para os crentes em Cristo. Com certeza, não gostaríamos de estar em posição de contribuir menos da nossa renda do que aqueles que tinham uma compreensão bem mais restrita do que Deus fez para salvá-los. A segunda promessa de Zaqueu não estava relacionada com caridade e misericórdia, mas com justiça. Ele havia ganhado muito dinheiro trapaceando. Cobrara impostos exorbitantes de muita gente. Aqui, mais uma vez, a lei mosaica estabeleceu uma prescrição. Levítico 5,16 e Números 5,7 instruíam que se tivesse roubado alguma coisa, você precisaria fazer a restituição com juros. Tinha de devolver com 20% de juros. No entanto, Zaqueu quis ir muito além. Restituiria 4 vezes mais o que roubara. Isso são juros de 300%. Em resposta a essas promessas, Jesus declarou: a salvação chegou à tua casa. Observe-se que ele não disse: se viver dessa maneira, a salvação chegará à tua casa. Não, ela já chegou. A salvação de Deus não chega em resposta a uma vida transformada. A vida transformada chega em resposta à salvação, oferecida por um dom gratuito. Repetindo, a vida transformada chega em resposta à salvação, oferecida como um dom gratuito. Essa era a razão do novo coração e da nova vida de Zaqueu. Se a salvação fosse merecida de acordo com a obediência ao código moral, então a pergunta de Zaqueu teria sido: quanto sou obrigado a dar? Contudo, essas promessas eram reações à graça superabundante e generosa. Por isso a pergunta foi: quanto posso dar? Ele entendeu que, apesar de ser rico no aspecto financeiro, estivera falido espiritualmente, mas Jesus despejara riquezas espirituais sobre ele com liberalidade. Zaqueu deixou de ser opressor dos pobres para tornar-se defensor da justiça. Passou de acumulador de riquezas, à custa de quem estivesse ao seu redor, para servo das pessoas, a despeito da própria riqueza. Por quê? Jesus tinha substituído o dinheiro como salvador de Zaqueu, de modo que o dinheiro voltou a ser simplesmente dinheiro. Agora ele era um instrumento para fazer o bem, para servir as pessoas. Agora que a identidade e a segurança de Zaqueu estavam fundamentadas em Cristo, ele tinha mais dinheiro do que necessitava. A graça de Deus havia transformado sua atitude para com a própria riqueza.